Meu amigo, minha amiga, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. O meu nome é Bernardo e hoje nós estaremos refletindo sobre o tema obsessão ou possessão. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu peço a todos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, deixe seu like, façam seus comentários, façam perguntas, eu responderei. Esse procedimento é muito importante para a divulgação do nosso canal e da Santa Doutrina Espírita. Eu conto com todos vocês, amigos e amigas. Nós vivemos cercados de espíritos dia e noite. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, meu amigo e minha amiga, eles vivem em nossos meios, tanto os espíritos bons e os malignos. Os bons nos transmitem bons pensamentos, sempre no sentido de auxiliar em nossas necessidades, intuindo de forma benéfica. Os espíritos que perambulam pelas ruas, uns gostam de viver em meio dos encarnados, outros estão perdidos, já não sabem que deixaram o corpo de carne e ficam perambulando, aproximam-se dos encarnados que vibram na mesma sintonia, possuem os mesmos gostos e os mesmos sentimentos. Então, esses irmãozinhos que perambulam, eles sugam as energias vitais do nosso corpo para sentir prazer como se fosse o encarnado. Sua presença causa transtornos, pois são insaciáveis seus desejos materiais e transmitem para essa pessoa que ele está próximo a vontade maior de continuar com seus vícios, sentindo mais prazer nas coisas materiais. Os espíritos que convivemos em vidas anteriores e por algum motivo causamos algum tipo de sofrimento que não conseguem perdoar, alguns passam anos, dezenas e séculos procurando aquela pessoa que lhe causou o sofrimento. Sente-se no direito de fazer justiça com as próprias mãos, esquecendo-se que existe uma lei divina para cada ação dos seus filhos. Inicia-se então o processo de obsessão, que é uma ação persistente de um espírito empedernido no ódio sobre uma pessoa encarnada. As características variam de indivíduo para indivíduo, conforme a evolução moral de cada um. Exemplo: aquelas pessoas que cultivam a moralidade nutrida de bons sentimentos, com amor ao próximo e etc., possuem uma aura iluminada. Então os espíritos inferiores moralmente não conseguem ter acesso. Porém, quando a pessoa sente prazer em vivenciar as coisas fúteis da matéria, é uma porta aberta para iniciar o processo obsessivo. O processo é longo e gradativo. Começa com a simples influência. Sem perceber, a vítima vai mudando de humor, torna-se uma pessoa irritadiça,
começa a dar ênfase sempre no lado negativo das coisas cotidianas e com os familiares, amigos, ficam totalmente sem paciência, até no trabalho, e seus instintos inferiores e vícios tornam-se mais aflorados. Começa a cometer excessos que antes não fazia parte da sua rotina. O consumo de álcool diariamente, participando também de ambientes tóxicos, e aos poucos o espírito maligno vai envolvendo os pensamentos da vítima até dominar o cérebro através do perispírito. É um processo conhecido como fascinação. A vítima perde o controle das faculdades mentais e o corpo físico começa a sentir alguns tipos de doenças que antes não existia e limita as ações deste indivíduo que passa por um processo obsessivo. As idas e vindas ao médico torna-se rotina. Exames são feitos sem resultados ou diagnósticos de qualquer tipo de patologia. Inesperadamente, a pessoa passa a sentir dificuldades de concentração, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos infelizes tomam conta dos seus pensamentos, sempre achando que a qualquer momento pode acontecer uma calamidade. Passa a culpar as pessoas do seu convívio por seus problemas e finalmente é dominado pela depressão, isola-se do convívio social. A partir deste momento, pode iniciar outro processo conhecido por possessão. No caso da possessão, o espírito desencarnado age de maneira totalmente diferente da obsessão. É uma extensão da obsessão. O espírito perseguidor vai minando a resistência de sua vítima até chegar em um limite que o obsediado não consegue mais ter vontade própria e fica totalmente entregue à vontade do obsessor. Forma-se então uma espécie de simbiose, onde um organismo torna-se uma espécie de parasita e se beneficia com a energia do outro, vivendo praticamente no mesmo organismo. No caso da possessão, é como se fosse vivendo no mesmo corpo, retira a energia do outro, vivendo assim, parecendo uma sanguessuga, aquela sanguessuga do rio que gruda na pele e fica ali sugando o sangue. Através do perispírito da vítima, o espírito maligno praticamente assume o controle dos pensamentos e da vontade de sua vítima. Só não assume o controle do corpo porque o espírito encarnado ele está ligado a este corpo na estrutura molecular. Porém, fica boa parte do tempo incorporado, usando as faculdades mediúnicas da vítima como ele bem entender, ou seja, se servindo daquele corpo como se fosse seu. Fala por sua boca, enxerga por seus olhos, age por seus braços e pernas como se fosse o encarnado. É comum ver pessoas andando nas ruas, falando sozinhas, sem rumo, blasfemando injúrias. Familiares preocupados procuram médicos
e são impotentes, pois a causa do desajuste é mental e causada por espíritos. A obsessão também pode ser coletiva quando uma falange de espíritos de baixo padrão moral age em locais onde os habitantes deixam-se contaminar pelo ódio, vingança e o materialismo. Narra na Revista Espírita, escrita em dezembro de 1862, página 353, um caso que uma vila de nome Mozzini, em Savoia, foi tomada por espíritos perversos devido aos habitantes estarem empedernidos nas coisas materiais e no ódio. Foi uma verdadeira epidemia maligna. Agora, existe cura para obsessão e possessão? Sim, existe. É um processo longo, demorado e dolorido. Mas, em breve, nós lançaremos um vídeo explicando somente sobre o caso da cura da obsessão e possessão. Nós anunciaremos a data e contaremos com todos vocês para este novo vídeo. A bibliografia desta reflexão nós retiramos do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita e Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos por terem assistido. Abraço, Deus lhes pague. Graças a Deus.